Obrigada, Cadine. É com muito prazer que eu aceitei o convite de vocês para estar aqui mais um evento, do Dia D, os eventos que a gente acompanha, desde as primeiras edições que a gente participa, na Agenda Bahia do Trabalho Decente, na Câmara Temática de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, eu gostaria de começar a minha apresentação pedindo licença a Jean, meu amigo aqui, e a Patrícia Braille, para eu fazer uma descrição um pouco diferenciada. E já começando um pouquinho o tema do que a gente vai conversar hoje. Então, eu sou Renata Martorelli, eu sou uma mulher bonita, de pele branca, tenho os olhos escuros, eu uso cabelo raspado, porque eu tenho uma tatuagem na cabeça. Ela é uma mandala que tem um ideograma do amor tatuado no centro. Eu uso óculos, pois depois dos 40, agora aos 46 anos, eu enxergo cada vez menos com os olhos. E leio o mundo cada vez mais com o coração. Eu sempre uso batom vermelho e salto alto quando eu desejo afirmar a minha feminilidade. Eu estou com uma blusa que a minha mãe me deu, um colar que eu ganhei de uma pessoa muito querida. Os meus afetos me sustentam. Eu sou paulista, moro em Stella Maris, eu sou solteira. Eu fui casada há 10 anos com um homem vasectomizado, ele era mais velho que eu. Eu não tive filhos. Eu investi na minha carreira, eu tive muitas oportunidades. Eu fiz exatamente tudo que eu fui ensinada na faculdade, pela sociedade, o que eu precisava fazer para ser bem-sucedida. E assim eu fiz. Eu não tive filhos. Meu sonho sempre foi ter filhos. Enfim. Podemos falar um pouquinho, pedir a permissão, a licença para falar, não só objetivamente daquilo que vocês estão vendo. Eu tenho, no fundo, uma parede branca. Mas eu trouxe, depois da apresentação das partes formais, que Cadine fez sobre o meu currículo, aí, entre aspas, e eu trouxe toda a subjetividade que a gente traz quando a gente vê, ou sente, ou percebe uma pessoa. Então, isso acontece cada vez que a gente ouve, por exemplo, um currículo, a gente coloca as pessoas num determinado lugar, de acordo com as experiências que ela viveu. Quando eu falo que eu sou uma mulher bonita, a gente está falando, questionando, quem diz o que é bonito e o que é feio? Eu sou bonita para quem? Em relação àquilo que eu vejo, as leituras que eu faço, a gente está falando de dois conceitos fundamentais para a gente começar a falar sobre inclusão. A gente está falando dos marcadores sociais identitários, quando eu falo de território, quando eu falo da perspectiva da funcionalidade, da raça, da classe, todos esses marcadores foram ditos aqui na minha descrição. Então, a gente está falando de vieses inconscientes, que são aqueles padrões estabelecidos ao longo da nossa vida que influenciam a maneira com que a gente percebe, se relaciona e interage com as pessoas. Uma outra coisa é o lugar de fala, que é a tentativa, que a gente tem com Djamila Ribeiro, quando ela traz essa perspectiva do rompimento dessa única voz, que ela tem como norma a branquitude, a masculinidade, a heterossexualidade, e a gente acrescenta aqui nesse contexto a perspectiva da capacidade. Então, tudo isso é utilizado, esse lugar de fala, para dar voz, para manter esse lugar, os privilégios. E quando a gente percebe que, quando a gente fala de padrão sociocultural dominante, a gente está dizendo quem está dentro e quem está fora desse padrão. Então, quando a gente utiliza alguns marcadores, quando a gente fala da funcionalidade, a gente está se referindo a pessoas com deficiência, a gente está dizendo quem está dentro e quem está fora. Quando a gente fala dessas questões, uma coisa muito simples, uma coisa muito óbvia, é que o outro não sou eu. Mas cada vez que a gente tem que comparar uma experiência, que a gente olha para outras histórias, onde a gente que pessoas podem ter aprendido e vivido coisas diferentes das minhas experiências e da minha história, e da realidade de um outro lugar. Apesar dessa obviedade, que o outro não sou eu, a gente faz essas leituras das pessoas e da realidade social de acordo com esses nossos padrões.
Então, isso acontece por muitas vezes quando a gente vê uma pessoa com deficiência e a gente sente pena, ou no tratamento a gente trabalha, a gente dialoga com uma fala infantilizada, ou a gente atribui a essa pessoa superpoderes, ou ainda quando a gente simplesmente nega as capacidades que a gente enxerga. Quando a gente falar sobre capacitismo é exatamente isso, a gente olhar e não enxergar as pessoas, a gente olhar, ver as pessoas, e isso independe da condição da funcionalidade, né? Quando a gente fala em diversidade da pessoa com deficiência, a gente está falando de diversidade da funcionalidade. A gente tem culturalmente, inclusive, na escola, quando os nossos filhos, né, como eu disse, não tenho filhos paridos, mas tenho muitos, quando a gente trabalha com a educação profissional, a gente adota muitos jovens que por muitas vezes estão privados dessa figura materna, e as figuras maternas que não têm filhos também se apropriam, né, dessa relação que é extra, né, a técnica, como Jung diz muito bem, né, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, quando a gente se depara sobre essa perspectiva de fato da diversidade, quando a gente se confronta com o outro, que o outro é diferente, que a gente, voltando com a questão dos filhos, né, quando a gente, desde a escola, o nosso filho tira a nota baixa, a gente vai investir, vai dedicar para que ele estude naquilo que não é a potência dele, naquilo que ele tem dificuldade, para que ele seja minimamente mediano e passe naquela matéria. Então, a gente culturalmente é educado para olhar para a dificuldade, para a limitação, para aquilo que impede que a gente exerça a nossa potência. Então, tudo isso ele é recortado e é imposto na nossa sociedade como norma, como padrão. Então, para a gente romper esses padrões, para a gente romper esse espaço de fala, a gente precisa se questionar. E a diversidade, ela é exatamente isso, ela traz a possibilidade da gente questionar esses padrões. Então, a ONU, ela preconiza, né, que para que haja a diversidade no trabalho, a gente precisa de 3 fatores. O primeiro deles é reconhecer as desigualdades sociais. O segundo, que é preciso ter ações de promoção da igualdade para as pessoas que foram privadas dos acessos aos direitos e aos espaços sociais por uma vida toda. E a gente precisa compreender que as pessoas precisam estar nos espaços da sociedade para poder aprender com a convivência. Então, pensando nisso, né, a Pontos Diversos nasce com uma perspectiva de promover diversidade e tornar os ambientes mais diversos e inclusivos, que a gente possa manter nos ambientes a representatividade daquilo que a gente tem na sociedade. Então, eu trago a experiência da aprendizagem profissional como um grande laboratório, como um grande teste, né, da gente ter colocado essa simulação do que era a diversidade da sociedade dentro de um espaço profissional de aprendizagem que trabalha o ensino e o trabalho ao mesmo tempo, né, onde a gente une essas 2 possibilidades. É uma grande oportunidade para as empresas que têm dificuldade aliás, que alegam a dificuldade, né, de dizer que não encontram profissionais qualificados no mercado, né, e aí, de novo, a gente vem com questionamentos, esse questionamento foi feito ontem, né, tanto pelos membros, por Baroni, pelas falas dos convidados, né, será mesmo que a gente não tem profissionais qualificados, né, então, em que nível de vaga a gente tem procurado ou tem buscado esses profissionais e que tipo de qualificação a gente exige num perfil de vaga segmentado, né? Porque é tão difícil a gente procurar vagas universais. Então, falando de fato em qualificação, para aqueles que não tiveram a condição de igualdade para competir no mercado de trabalho, que não conseguiram vencer as barreiras, as limitações, a aprendizagem profissional é uma alternativa muito interessante, seja ela para o cumprimento da cota de pessoa com deficiência, quando essa empresa, de acordo com a leitura dos auditores fiscais, né, onde há um perfil possível de que isso seja feito, há a possibilidade de ter um termo de compromisso, de qualificação, para que depois haja a contratação efetiva, mas a aprendizagem profissional, essa pessoa com deficiência é contratada como um aprendiz, então ele está cumprindo a cota de aprendizagem profissional. Então, quem tiver interesse ou dúvida, procure Lorina, né, na SRT, que pode explicar melhor essas possibilidades de enquadramento daquilo que é
cota de pessoa com deficiência daquilo que é cota de aprendizagem profissional. Então, nós atuamos com todas as cotas de aprendizagem profissional. E lá nós fizemos a experiência, né, nós testamos e comprovamos a nossa teoria, né, a nossa possibilidade de ter uma ferramenta, uma tecnologia social com o método Travessias, que é o nosso método da Ponto Diversos, com uma metodologia inclusiva, de fato. Nós conseguimos reunir pessoas que estavam dentro do padrão sociocultural dominante, colocamos pessoas no processo seletivo com as variadas deficiências, então tínhamos pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com deficiências físicas, intelectuais, psicossociais. Nós atuamos também com um projeto em paralelo com pessoas em sofrimento mental, que é uma perspectiva da saúde mental. Então, o recorte que nós temos em toda a nossa sociedade sobre a perspectiva de raça, de classe, então, enfim, pessoas LGBT, mulheres, então, nós fizemos uma grande representatividade. Um desafio enorme, porque somos uma instituição sem fins lucrativos e não tínhamos os recursos suficientes para ter a condição idealizada de todas as tecnologias assistivas, de todas as coisas, mas fizemos. Começamos por um ponto de partida. Nosso processo seletivo, nós tivemos uma grande contribuição do Cine, né, no Cine Capaz, com Nancy. Nós fizemos uma chamada na época do lançamento dos programas, na Agenda Bahia, né, na Câmara Temática, onde nós divulgamos as vagas para as instituições especializadas em cada tipo, né, em cada recorte desse marcador identitário, como, por exemplo, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com as variadas deficiências. E nós tivemos um laboratório, uma experiência, né, muito interessante, que foi a qual? Nós tínhamos uma empresa que era uma loja, onde a aprendizagem ele ia ficar com a gente na formação, mas ele ia trabalhar na loja, uma grande loja de varejo. Então, o processo seletivo foi feito com a Pontos e com o gestor de RH. Então, nós percebemos que o critério para selecionar este aprendiz, mesmo sendo aprendiz, mesmo não havendo a necessidade, era sobre o recorte das dificuldades que a loja teria que se adaptar de acordo com a deficiência que a pessoa tinha. Então, quando se falava em pessoas cegas, não, nós contratamos, mas tem que ser baixa visão. Uma baixa visão suficiente para que ele não tenha muita necessidade de adaptação. Ok, pessoas surdas, mas eu só posso ter duas pessoas surdas, porque eu só tenho uma loja onde eu consigo uma pessoa que consiga se comunicar. Então, assim, foram colocando barreiras e condições para que as pessoas fossem adequadas à empresa, e não ao contrário, como a gente acredita e preconiza. Mas foi possível, foi bacana, fizemos um processo, contratamos 10 pessoas dentro desse perfil. E no outro perfil, que eram empresas, onde esses jovens estavam junto com a gente, já quando a gente fala sobre uma lógica semelhante do emprego apoiado, que são jovens que ainda precisam, né, quando eu falo jovens com a pessoa com deficiência, não tem o recorte da idade, né, então quando entendam jovens, nós tínhamos pessoas também com essa diferença, nós tínhamos aprendizes de 38 anos convivendo com adolescentes de 14, né, então a presença da diversidade, com a experiência, com a maturidade de pessoas que já tinham uma trajetória na vida profissional, inclusive em outros espaços, mesmo que não fossem formais, traziam a maturidade, a alegria, né, a perspectiva que ainda estava em desenvolvimento de um jovem de 14 anos. Então, a diversidade geracional também gera ganhos e gera possibilidades para que esse desenvolvimento aconteça. Então, foi uma experiência desafiadora. Imagine, né, quando a gente fala no espaço do FOBAP, que nós dialogamos, né, nas instituições formadoras, poxa, que desafio você colocar na mesma sala uma pessoa surda e uma pessoa cega. Como você vai usar os recursos didáticos para você trabalhar com essas pessoas? E na mesma sala uma pessoa com deficiência intelectual e na mesma sala uma pessoa sem nenhuma deficiência. Então, essa perspectiva era trabalhar sobre a lógica da inclusão, da educação inclusiva. E a gente ainda está discutindo hoje, fazendo um manifesto para que a gente não tenha espaços segregados, porque, teoricamente, isso não é possível no ambiente do trabalho. Sim, isso é possível. Nós experimentamos e nós tivemos. Um exemplo para vocês é que a gente fez 4 anos agora de fundação e a gente lançou para os jovens um jovem que ele tinha esse marcador da perspectiva da saúde mental, e ele traz assim, que na experiência ele pode conhecer muitas pessoas diferentes, pessoas incríveis, inclusive ele.
Então, isso foi um depoimento que nos trouxe a perspectiva dessa integração, desse ganho, da perspectiva de enxergar soluções aonde a gente tem... É muito comum nos processos seletivos a gente chamar o gerente da área para que ele escolha junto o profissional que vai atuar com ele. Ele normalmente é a pessoa que vai escolher alguém que tenha uma visão de mundo, que tenha um olhar, que tenha uma formação muito semelhante à dele. Então, quando ele tiver uma dificuldade no setor, tiver uma diferença, vão ter pessoas que vão pensar, vão olhar, vão pensar e vão desenvolver soluções muito parecidas. Então, a diversidade hoje, quando a gente propunha soluções, quando a gente juntava essa galera na parte da formação teórica, a riqueza de produção, de desenvolvimento, de resultados era inestimável. Então, a gente experimentou e viu que é possível. E para vocês terem ideia também, um outro exemplo, nós tínhamos uma parceria com a Manserve, né? Acho que todos conhecem, uma grande empresa, e eles foram nos visitar, né? Foram conhecer a nossa unidade. A gente tinha uma reunião e aí apresentamos os jovens, foi uma visita espontânea, não tinha uma preparação, né, do espaço, nem das falas, e aí nós passamos pelos jovens e apresentamos, dialogamos. E ela, quando a gente subiu, né, a gente foi para a sala, ela sentou na mesa, a primeira coisa que ela olhou para minha cara, com uma lágrima nos olhos, e ela disse: Renata, eu estou impactada, porque quando você me falava do perfil do jovem que você trabalhava, eu tinha uma expectativa outra. Quando eu cheguei aqui, primeiro que eu não identifiquei quem era quem, eu não identifiquei os marcadores. Obviamente que as pessoas que tinham deficiência aparente, elas eram identificadas, mas ela, entre as pessoas com quem estavam falando, ela trouxe assim... Esses jovens estão mais preparados, estão mais adequados do que muitos jovens que eu tenho trabalhando comigo na fábrica. E eram pessoas que estavam dentro de um padrão sociocultural dominante, que estavam dentro de um perfil aceito e teoricamente adaptado ao mercado de trabalho. Então, esses jovens, após esse período, a gente tem uma gama de profissionais que, além de terem experiência de atuarem com diversidade, e isso hoje a gente tem, principalmente nesse período, né, onde a gente precisa dialogar sobre as soft skills, né, quais são as qualidades, as habilidades, as competências das pessoas se relacionarem e atuarem sobre a perspectiva das lideranças, né, que são inclusivas, que geram resultados, que são agregadoras, que mobilizam as pessoas, que geram engajamento e geram possibilidades de realização concreta dos resultados, do significado e dos valores das empresas. Então, a princípio, eu gostaria de fato, de fazer um convite, de fazer uma proposta, como infelizmente, com muito pesar, eu não vou poder ficar para a parte das perguntas, porque a gente teve um choque de agenda. Então, eu gostaria de fazer um desafio, eu gostaria de deixar algumas perguntas, mas perguntas essas que não precisam ser respondidas publicamente, e sim que elas sejam uma provocação, mas uma provocação feita a partir da diversidade não aquela que provoca e que insulta, né, que incomoda, mas da diversidade, da provocação, daquilo que faz a gente sair de um lugar a partir de um incômodo, a partir de uma indignação, a partir de um modelo e de um mundo que a gente nega para outra consistência, né? Então, eu gostaria de deixar perguntas como a do tipo, né, até quando e por que ainda a gente faz os mesmos eventos falando para as mesmas pessoas sobre as mesmas coisas? Porque ainda a gente tem vagas, a gente tem pessoas que estão usando as mesmas justificativas. Porque a gente ainda, que atua com pessoas com deficiência, não mais, ainda permite que, diferente, um exemplo do que aconteceu recentemente com a perspectiva do Nubank, quando a gente tem uma grande liderança que afirma que não há pessoas qualificadas, pessoas negras qualificadas, e que ela tem que baixar o nível para poder contratar um determinado perfil de pessoa. Quantos anos a gente ouve isso falando sobre pessoas com deficiência? Então, até quando a gente vai começar a não escolher quem são as empresas com as quais a gente consome? Muitas pessoas manifestaram não serem mais clientes do Nubank por conta de um posicionamento. Quantas vezes a gente ainda vai não se posicionar? Então, a gente, enquanto consumidor, a gente, enquanto sociedade, se nós reconhecermos a diversidade, juntarmos as pessoas que têm esses marcadores fora do padrão sociocultural dominante, nós somos maioria. Nós temos a condição e o poder de nos posicionarmos. E na Pontos Diversos, a gente tem um posicionamento muito importante. Antes disso,
né? E aí as pessoas, e esse nosso poder faz com que as pessoas publicamente se corrijam, e que a gente não se permita mais ouvir e aceitar esse tipo de coisa, porque essas coisas são inadmissíveis. Então, a gente precisa, por que é mesmo que a gente ainda está disputando o segmento de mercado? Porque ainda a gente continua a achar desculpas para não fazer. A gente acredita no ponto diversos que todo ato ele precisa ser político. Um ato político ele exige um posicionamento. A gente precisa fazer leituras da sociedade, se posicionar frente àquilo que a gente não aceita e valorizar e respeitar aquilo que a gente acredita. É um ato pedagógico, porque todos nós, em algum momento, estamos aprendendo, a gente sai de um lugar e vai para outro, e a gente só evolui. A ideia é que a gente seja, que a gente evolua e que a gente sirva, né? Então, nós estamos nessa vida para isso é uma crença. E, por fim, um ato amoroso. Se eu não conseguir enxergar o outro com empatia, enxergar o outro indivíduo, e que a gente não fizer isso com amor, a gente vai aprendendo a dor. E a gente ainda vai sustentar essa desigualdade que ainda assola o nosso país sobre essa perspectiva das desigualdades. Então, encerro minha fala aqui, agradeço, me sinto honrada, fico muito feliz que esses eventos aconteçam e a gente vai repetir tudo isso quantas vezes forem necessárias, até que a gente encontre mais pessoas que se unam, que queiram fazer de fato. Então, por isso eu convido vocês para a próxima reunião da Agenda Bahia do Trabalho Decente, né, que a gente tem lá na Câmara Temática, depois Baroni pode deixar com vocês aí a data, que a gente, com o período de pandemia, não tem essas datas definidas. Convido vocês para conhecerem a Ponto Diversos, a gente está aí para dialogar e construir junto com vocês. E mais uma vez agradeço a parceria, né, de todo esse trabalho da CETRE, que trabalha de uma maneira sem igual, para que a gente possa promover a inclusão, em especial falando de pessoas com deficiência. Então, muito obrigada, muito honrada, e até o próximo encontro.